Instagram, vocês podem comentar também pelo Facebook. E o nosso tema de hoje vai ser educação à distância, se ela gera ou não a aprendizagem, certo? Eu quero todo mundo aqui conversando para a gente discutir sobre esse assunto. E aí, Francívia já entrou. E amiga, vamos conversar. Estou toda animada. Vamos conversar muito. Via Facebook, via Instagram. Todo mundo aqui. A Andréia já tá aqui, minha amiga. A Érica já tá aqui. O povo tá entrando. Selma tá aqui. Cadê meu convidado? Glauco, cadê você? Entra, Glauco. E Palim tá aqui. Gente, eu só preciso que o meu convidado entre, tá? Bora, Glauco, entra. Ó, pessoal, assim, na realidade, a nossa proposta é muito tirar um pouco do paradigma do que é a educação à distância. Existe no Brasil, a gente sabe muito bem disso, um preconceito muito grande em relação à educação à distância. E é por isso que a gente vai falar hoje sobre esse assunto. Eu vou chamar aqui meu participante, certo? Pra gente conversar. Opa, vamos lá. Pera aí, Glauco. Plela. Deixa eu chamar ele aqui. Vamos, Glauco. Entra aí. Pera aí, viu, gente? Só um minutinho. Estou aqui tentando me conectar com o Glauco. Enviar uma solicitação para Glauco. Vem aqui, Glauco, conversar comigo. Glauco, qualquer coisa tu pede aí pra entrar. Se eu não conseguir aqui. Tô tentando. Acho que... Ah, pronto. Achei. Vai dar certo, viu, gente? Tá dando certo. E a galera aí do Facebook? Muito bem, Jefferson. Estamos aqui. Boa noite, Glauco! Tudo bem com Boa você, noite. meu irmão? Como Quanta está? animação, gostei. É muita felicidade, é dinheiro no bolso, né? Rick bem novinha, tu não sabe, né? Ah, Eu quem sei me disso. dera, só Deus. Pessoal, olha, o pessoal já tá aqui entrando com a gente. Também, Jefferson tá aqui pelo Facebook, a galera tá chegando, a gente tá online também pelo Face. E aí, eu tô dizendo aqui pro pessoal, Glauco, fazendo introdução, que a gente resolveu falar sobre esse assunto, se a educação à distância, ela gera ou não a aprendizagem, em virtude da gente perceber tantas dúvidas e ainda há um certo preconceito no Brasil em relação a essa modalidade. Partindo Uhum. daí, Glauco e eu montamos aqui uma estratégia que foi fazer algumas pesquisas dentro da comunidade acadêmica EAD e compreender, né, como é que esses acadêmicos se sentem enquanto alunos do ensino superior. A gente está falando aqui da modalidade superior. E dentro disso, trabalhar essas dificuldades. Estão dizendo aqui que meu áudio está baixo, então eu vou colocar aqui um fone de ouvido para ver se melhora, certo? Para ver se melhora aqui o nosso som. Glauco, você está me escutando bem? Realmente estava melhor quando estava sem a minha entrada e melhorou agora de novo. Melhorou Fala aí. agora? Agora melhorou. Oi, gente! Tá melhor o som agora? E aí? Diga aí pra mim se o som tá bom, pessoal. Por favor, vocês que estão aqui na nossa live, nos ajude aqui a entender se tá bom, se não tá, se melhora. Acho que agora vai Melhorou melhorar agora. com o fone. Melhorou agora com o fone? Melhorou, Melhorou né? Horácio tá dizendo que 300%. tá massa. Pois pronto. Galera, ó, a gente vai discutir por que se tem tanto preconceito em se estudar à distância. Talvez pelas pessoas terem uma certa curiosidade e pelas pessoas estarem habituadas a um ensino onde eu preciso ter o professor do meu lado para me sentir seguro. Quando, na realidade, a educação evoluiu, e Glauco vai falar sobre isso, né? E hoje a gente tem que ser muito dono do nosso próprio sonho e organizado dentro dos nossos limites. E a gente tem que aprender a se auto-estruturar para estudar. A educação hoje exige isso, tanto da modalidade da educação básica. Vocês viram que agora com o coronavírus, boa parte das escolas teve que mandar, inclusive, material para casa. E isso foi em virtude de perceber que essa modalidade ela funciona.
É claro que na educação básica ela teve aí uns perrengues. Os professores não estavam tão adaptados quanto o professor do ensino superior, que já trabalha EAD há um tempo, não é isso, Glauco? Isso. Pessoal, mas eu vou, né, agora apresentar meu convidado maravilhoso, certo? Eu sou super fã e aí eu sou super suspeita do que eu vou dizer. Vou ler só um pouquinho do currículo dele, que eu fiz aqui uma pesquinha, tá certo? Olha, Glauco Salles, que é o nosso convidado de hoje, que é meu camarada de trabalho, meu colega de trabalho. Ele é graduado em marketing e o cara é também graduado em música, então ele manda muito bem na música, certo? Depois segue aí ele nas redes sociais que ele canta um monte de coisa pra gente. É especialista em educação à distância, por isso que ele veio falar com a gente hoje, certo? E ele é... O cara ganhou um prêmio, gente, da Unesco. Não é qualquer um que ganha um prêmio da Unesco, não, minha gente. Mas Glauco ganhou um prêmio da Unesco, certo? E aí, como foi esse prêmio? Foi de um projeto de escolas públicas, um projeto que envolvia arte e educação no Brasil, certo? E esse projeto, ele estava direcionado às escolas públicas. Então, vocês já sabem que a gente está com o cara aqui, tá certo? Ele manda muito bem sobre a educação à distância, entende. Inclusive, eu tenho que dizer uma outra coisa sobre Glauco, que ele é gestor há 6 anos, né? Dentro de centros universitários, na modalidade de educação à distância. Então, o cara sabe o que está dizendo, porque ele sabe o que faz todos os dias. Não é isso, Glauco? Correto, perfeito. Dê seu boa noite à galera. Pessoal, boa noite. Eu estou vendo que está entrando muita gente ainda, né? Eu creio que vai lotar mais ainda. E é isso, assim, a gente adquiriu nesses 6 anos que passaram, eu estou entrando no 7º ano, uma experiência bilateral, né? Assim, um conhecimento que eu adquiri em sala de aula foi importante, mas a experiência que eu adquiri nesses 6 anos trabalhando diretamente, vivendo literalmente, né? Me sustentando com o sucesso do EAD, eu acho que foi primordial para eu adquirir essa experiência, né? Assim, citando um pouco aí desses anos, nesses anos eu estou na 3ª instituição de educação à distância, né? Foram só 3. Onde a primeira, eu não vou citar nomes para não virar meio que uma propaganda aqui, mas a primeira ela foi pioneira, na educação à distância no Brasil. Né? No Brasil, inclusive, ela foi usada como um dos modelos pelo MEC para criar as diretrizes. Luciana, eu te amo, viu? Alguns colegas aqui de trabalho que estão entrando para conversar com a gente. Pessoal, pode fazer perguntas, certo? A gente está aqui para interagir, não é isso, Glauco? É isso. A gente vai. Eu já tô com um caderninho aqui para anotar. Glauco é um cara de um salário de uns 30 mil conto, então ele é cotado no país, certo? Porque o cara E aí a gente escolheu uma pauta para conversar hoje. O tema da nossa conversa é: educação à distância gera aprendizagem? Para você, Glauco, gera aprendizagem? Me diga. Com certeza, com certeza. Assim, eu sou suspeito em defender porque trabalho com isso, né? Mas eu... Glauco? Socorro, cadê meu convidado, gente? Glauco, cadê você, meu irmão? Glauco, volta, amigo, volta. Pessoal, olha, o professor Glauco deve ter tido algum problema aqui com a conexão da internet, mas eu vou voltar a chamar ele aqui, tá certo? Pra gente conversar. Quando eu disse educação à distância gera aprendizagem, é porque aprender, pessoal, tá muito relacionado a uma perspectiva importante. Você precisa se permitir. Quando você se permite, você vai ter acesso a um rol da educação muito bacana, que é você estar focado em uma aprendizagem que vai estar totalmente voltada à sua dedicação. Então, estudar EAD, você precisa entender que a educação à distância, ela promove uma busca pelo conhecimento que você tem que se debruçar com muito mais afinco. Muita gente diz assim: Flávia, estudar à distância é muito difícil? Tem suas particularidades. Fácil não é, colher de chá você não vai ter, porque a proposta da modalidade à distância é fazer de você um profissional de qualidade. Quando eles criam uma formação superior à distância, seu Cícero, eu te amo, viu? É justamente para dizer
que você precisa estar pronto para o mercado de trabalho. Então, a instituição que a gente trabalha hoje, né, que é a Uninta, ela não vai preparar qualquer universitário. Ela vai preparar o cara que esteja pronto. E aí, dentro desse gera-aprendizagem, nós escolhemos uma parte só, certo? Nós estamos montando um canal no YouTube, né, Glauco? Para a gente falar e explicar todas as dúvidas que o Brasil inteiro tem sobre a educação à distância. E aí, assim que o canal estiver pronto, amanhã eu acredito que ele já está pronto, a gente já vai postar essa live lá e vai fazer outros blocos de vídeos falando sobre o assunto. E nós vamos abordar hoje somente uma parte da educação à distância e provar que ela gera aprendizagem, que é interatividade. O que é interagir em um ambiente online, né? Agora que a gente está sem poder ir na casa do pai, a gente faz uma live ou uma videochamada com os familiares. Tá dando certo, pessoal? Tá dando para falar? Então, isso quer dizer que a educação à distância deve funcionar. Mas, Glauco, dentro dessa bem colocado o exemplo aí. Não é, não. Dentro dessa Pode dizer. Fala, termine, conclua. Dentro desse processo de interatividade, a gente precisa compreender, certo? Que educação à distância... Tem uma pessoa aqui fazendo uma pergunta, deixa eu ver. Vou fazer uma pergunta. As primeiras experiências em EAD, posso dizer que foram cartas bíblicas de Paulo para as comunidades. Então, o EAD já existe há muito tempo. Concordam? O que você acha, Glauco? Meu amigo Gemaíl... Quem foi que fez esse comentário aí? Foi o professor Lindomar, não, né? Foi o professor Lindomar, não, que fez esse comentário aí? Não foi nosso chefinho, não, viu, professor Lindomar, não. Foi Gemaíl, que é professor, inclusive, né? Meu amigo Gemaíl, meu vizinho maravilhoso. E ele é professor de concurso público. E você concorda perfeita a colocação dele aí. Demais. Você está certíssimo. Né? A gente tem educação à distância desde essa época das cartas da Bíblia. A gente tem desde dos cursos que se faziam no Correio. Quem não aprendeu a costurar naquele curso de corte e costura dos Correios, eu duvido quem fez aquele curso que realmente não aprendeu. A pessoa faz quem nunca assistiu o telecurso primeiro e segundo grau, que era 6 horas da manhã, passava. Aulas. Pois é, o telecurso 2000. E já era aprendizagem. Então, assim, depende muito... Agora também, depende da organização. A plataforma EAD, ela permite que você estude no tempo que você pode, mas ela lhe dá um prazo para isso. Então, às vezes o aluno entra e acha que o mundo lá é dele. Não, é uma instituição de ensino superior, é uma instituição que tem, como todas as outras, regras, e ela exige que você participe dessas regras, não é, Glauco? Muito dentro de uma organização de estudo. Agora, Flávia, qual é a vantagem? A educação à distância, hoje, ela promove que você não diga assim, eu não tenho ensino superior porque eu trabalho o dia todo e eu não tenho tempo. Não, você não tem ensino superior porque você não se programa para, você não colocou como meta e objetivo de vida tornar-se uma pessoa com ensino superior no Brasil. Porque se você tiver feito esse projeto de vida, o ensino superior à distância, ele pode lhe proporcionar isso. E ele é um ensino de qualidade e ele vai qualificar você a passar para um concurso público, porque a gente vê dentro do nosso trabalho dia a dia, igual que a gente trabalha dentro de uma empresa desse tipo, e a gente sabe que tem. Agora a gente tem encontros que são... Aqui a gente vai começar a comentar. E aí eu tenho uma pergunta para fazer para a Glauco e vocês podem começar a interagir com a gente. Professor Luciano, faça suas perguntas, meu amor. Deixa eu ilustrar um pouco o que tu falou aí, Flávia. Pois diga aí. Tu falou a questão de que prepara o aluno para concurso e tal. A gente, assim, independente de viés, independente de gostos, de opiniões, a gente tem números, né? Que a ciência mais exata do mundo é a matemática. E isso, resultados, né? Justamente. Então, o ensino à distância, essa é uma notícia de dezembro desse ano que passou, 2019, né? Eu até peguei, eu dei uma conferida realmente porque eu tinha essa informação, eu não vou dar uma olhada, vai que eu ouvi em rede social e a coisa não é do jeito que é. Então eu tive o trabalho de investigar, hoje mesmo, para ter certeza dessa informação, que os números das avaliações feitas, né, principalmente ENAD, dos alunos EAD, já superaram dos alunos presencial, entendeu? O índice de avaliação. Então a galera do EAD tá tirando nota melhor nas avaliações. Entendeu? Aí, assim, o que é que está acontecendo? Por que que isso está acontecendo?
Justamente, o exemplo que eu tenho a dar é que no EAD a gente não burla o EAD. Não tem meio jeito, não tem empurrar com a barriga. Matar o tio, né? Tu pode matar o tio, É, pode fazer a prova. ameaçar o Tem que fazer a tio, prova, tem que fazer a pedir um prova. ponto. Não rola esse tipo de coisa que a gente sabe que, infelizmente, existe no ensino presencial. Então, Isso. ou o cara estuda ou estuda. Não tem outra opção. Certeza. Então, ele tem que estudar. Se a ciência de de uma determinada disciplina é de 1 a 10, ele tem que estudar de 1 a 10 porque ele vai ser cobrado de 1 a 10. Né? E a gente vê, eu dou um exemplo aqui clássico. Aham. Anote as dúvidas aí para no final a gente começar a interagir. Tu tem como anotar algumas aí, Flávia? Tem sim. Gemailson disse que ele é da época do Instituto Brasileiro Universal Brasileiro, que é justamente aqueles cursos que a galera fazia na modalidade dos Correios. Gemailson é bem viu, meu irmão? E aí ele disse eu que sou do tempo muito, dele. Né? Davi Tavares também está fazendo aqui um comentário bacana, que ele disse assim, que tem muita coisa na TV Cultura que gera aprendizagem, né? Documentários e muitas informações que o aluno, quando entra lá, ele vai ter um acesso muito bacana a isso. Cadê minha amiga Socorrinha, que estava aqui no Face Online comigo? Aí ele bate na questão, Flávio, bate na questão, isso gera aprendizagem. Todos esses métodos mais antigos geram aprendizagem. Mas esse questionamento, inclusive, que a gente levantou hoje, que é o da interatividade, é um ponto negativo na visão de quem colocou isso. Né? Eles entendem que gera aprendizagem, mas na hora que eu tenho uma dúvida, será que eu vou mandar uma carta pelos correios para a pessoa me tirar a dúvida? A coisa não rola, vai demorar muito e tal. Então esse era o pé atrás, porque eu creio que isso já está mudando. Isso era um pé atrás. Eu sofri atentas a esse processo, sabe, Glauco? Eu sofri muito com isso aí em 2014, 2013, no começo. O pessoal, isso serve. Né? Esses paradigmas, a maioria já caíram, né? Hoje em dia as pessoas estão mais conectadas, estão, assim, elas já utilizam o EAD de formas artesanais sem nem perceber. Você deu um bom exemplo. Nós estamos todo mundo confinado e ninguém deixou de se falar. A gente ninguém deixou de se falar. Os parentes, está fazendo videochamada, a gente está acompanhando as missas, né? Quem é católico. Os artistas, não, eu vou falar aqui da minha área de música. Né? Não, falar aqui da minha área de música. Meus amigos músicos, né, que os bares foram fechados, né, então estão sem poder trabalhar. O que é que todos estão fazendo? Lives, né? Estão nas lives. Hoje em dia é live para todo lado, que eu tô vendo a hora da internet não aguentar. Pois é. E a Hernanda tá participando aqui com a gente, né? Ela e minha amiga Érica, e ela disse o seguinte, olha, minha mãe terminou no EAD depois de 40 anos e hoje é uma profissional. Quer dizer, ela conseguiu, já que não pôde estudar em outros tempos, fazer uma faculdade EAD e é uma excelente profissional na atualidade. O que quer dizer que quem fez a educação EAD gerar aprendizagem foi a mãe dela, sem sombra de dúvida. Foi provavelmente uma aluna que se dedicou, uma aluna que participou e uma aluna que estava disposta a mostrar que estava com o desejo de aprender, né? Matheus, meu amor, um cheiro bem grande para você, viu? Glauco, mas eu queria iniciar com uma pergunta, assim, um questionamento na realidade. Me diga uma coisa, qual a vantagem, quando eu estudo EAD, eu sou um aluno EAD, qual a vantagem de um fórum, por exemplo, de debates quando é numa sala que ela pode ser presencial ou numa turma EAD? Qual seria a vantagem? O que você acha? Num debate. Um debate, né? Um debate. Pronto, esse questionamento ele é muito comum, né? Tipo, um debate em sala, onde a gente o novo, colocava metade da cadeira para um lado, metade para o outro, se formavam duas equipes e se colocava um case, né, um problema, e as duas equipes iam primeiro ali uns 20 minutos estudar o case e depois iam discutir. Né? Esse era o modelo presencial que todo mundo contemplou, eu acredito que sim. O que é que acontecia nisso? Você não via 100% de participação. O que a gente sempre vê é uma meia dúzia envolvido e o resto pegando carona. Entendeu? Então, isso já é uma desvantagem. Já comecei com uma desvantagem. Isso. E como é que se faz debate no EAD se eu não estou numa cadeira de frente para a minha equipe oposta?
É o fórum. O fórum é uma ferramenta crucial e isso não é de UNITA, não é de A, não é de B, não é uma característica da plataforma só da nossa empresa que a gente trabalha, isso é uma diretriz do MEC. Isso está nas diretrizes do MEC. Eu e Glauco, a gente trabalha para a UNITA, certo? Nós temos um polo aqui em Juazeiro do Norte e quem quiser ir lá conversar com a gente, conhecer os nossos cursos, fique muito à vontade. Uma das coisas que eu sempre gosto de frisar é que o nosso polo tem como foco a formação de professores. Eu sou educadora e eu gosto muito de formação de professores. Então, a gente tem curso desde matemática, biologia, pedagogia, letras. E a gente tem outros na área da tecnologia, na área da administração. Então, quem tiver interessado em conhecer os nossos cursos, vai até o nosso polo. Tem pós-graduação EAD maravilhosa, com preço, ó, maravilhoso. Agora, Glauco, sobre educação EAD gera aprendizagem, eu, no final, vou fugir um pouco do foco do nosso encontro. Porque eu preciso dar um alerta às pessoas que estão aqui. Uma coisa que eu noto aqui na nossa região é que as pessoas... Então deixa eu concluir o fórum, que eu não expliquei o fórum, viu? Esquece não. O fórum, aí a gente entra no debate. Vai, conclua o fórum? Posso concluir? E depois eu falo. Pronto, Essa moça é só fazendo mexão. Pior que não tem como pular ela não, igual no YouTube, né? A gente pula as propagandas. Mas é isso aí, você tá certo. Não, gente, não. Aí, sim, no EAD a gente usa o fórum, né? Que é a substituição do debate presencial. Né? O que é o fórum? É uma ferramenta que tem dentro do ambiente virtual de aprendizagem, onde se debate, igualmente era da forma presencial, só que de forma assíncrona. O que é isso? Você pode debater o assunto sem estar no mesmo momento. Como também pode debater no mesmo momento. Nós estamos agora fazendo uma live. Isso é uma forma de trabalhar educação à distância, né? Através da tecnologia, através da internet, mas de forma síncrona. Nós estamos ao mesmo momento debatendo, perguntando e respondendo. Mas isso aqui também pode acontecer de forma assíncrona. Nos fóruns, tipo, o professor, o tutor, no caso é tutor, ele coloca um tema, né? Vamos lá, o tema que a gente está falando, de interatividade, ou EAD gera aprendizagem, coloca um tema. Então, todos os alunos vão, igual na vida, o cara coloca um tema lá, você vai lá, concorda ou discorda. Você faz uma interação, isso é uma interatividade. A interatividade não depende do contato físico, né? Interatividade é a questão de interagir com as ideias, né? E através da tecnologia, por isso que as escolas, pode interagir. Agora com o corona, tiveram que usar essa interatividade. Embora os alunos do ensino básico não tivessem adaptados a essa modalidade, eles tiveram que perceber, alunos e pais, que há um processo de aprendizagem, né? E aí a gente ouviu muita coisa, muita gente que reclamou, muita gente que disse que não tinha muita aprendizagem. Gente, tem. Agora o aluno, ele precisa sentar, ele precisa ter um ambiente onde ele não está olhando as mensagens do WhatsApp, onde ele está olhando as danças do TikTok, né? E não sei o que mais. Ele está lá focado em aprender e a se conectar com o conteúdo, porque conteúdo é conexão. Eu posso também estar na sala de aula com o meu professor, tocar os 50 minutos da aula dele e não ter entendido batavinas do que ele me disse. Entendeu? Porque que é muito comum. O que é muito comum. Eu posso não ter me dado essa oportunidade de aprender. Então, a modalidade à distância, ela gera acessibilidade às pessoas que têm dificuldade de horários tradicionais às aulas presenciais. Mas isso não quer dizer... Ela é a forma mais democrática, né? Mas isso não quer dizer que quem prepara esse material não prepara com zelo e não prepara para gerar aprendizagem. O próprio discurso aqui de Hernanda, de dizer que a mãe dela estudou EAD e aprendeu e hoje é uma profissional qualificada, é porque a mãe se dedicou, senão não tinha sido. E aí, Glauco, os alunos têm muita dúvida dizendo assim, Flávia, eu tenho dúvidas de estudar EAD porque eu fico pensando, eu vou conseguir interagir com os meus colegas? Ora. Entendi. Eu vou conseguir, por exemplo, ter acesso a outros alunos que fazem EAD? O que você acha, Glauco? Com certeza. E esse acesso ainda fica mais eficiente com a tecnologia, através de chat, né? Inclusive, assim, vou sair até da esfera da esfera dos programas que é disponibilizado pelas instituições de ensino.
Aham. O próprio WhatsApp, que é uma ferramenta pública, as pessoas que fazem? Criam grupos, né? E através desses grupos de WhatsApp, você está conectado 24 horas com uma equipe, Isso. um exemplo, uma equipe sua de um trabalho que vai ter de geografia. Então, se montou uma equipe que vai ter uma feira de ciência, uma coisa parecida, uma É. gincana, e você está ali toda hora podendo interagir. Quando não tinha tecnologia, você só interagia naquele sábado de tarde que todo mundo marcava e era difícil todo mundo poder, naquele mesmo sábado, se encontrar no canto X. Entendeu? Uhum. Às vezes marcava no shopping, aí pronto, aí ninguém presta mais atenção em nada, aí menos vão atrás de comprar roupa, e os caras vão paquerar, e era isso que acontecia. Eram essas as reuniões que aconteciam. E hoje não, hoje você está 100% conectado, então toda hora você está ali, enxertando conhecimento, dúvida e debatendo, né? Os tutores podem mandar material para essas turmas, interagir com os alunos, não é? Com E certeza. aí, Tanto você coloca o tutor no grupo, entendeu? É tudo direitinho, dá uhum. para eles interagirem. Aí eu te pergunto, muitos alunos dizem assim para mim, Flávia, mas não é melhor tirar dúvidas com o professor? A ideia da educação tradicional, onde eu, aluno, me sinto muito despreparado para conseguir me auto-atender, e aí ele acha que ele só está seguro quando ele tem um professor do lado dele. O professor é extremamente necessário, e na educação à distância vocês têm os tutores, né? Isso, Glauco. Mas a dúvida Isso. deles não é preferível tirar dúvidas com o professor em sala? É sempre uma pergunta recorrente. Pronto, o que acontece? Esse sentimento esse vazio, né, ele já foi substituído. Né? A gente dá um exemplo que uma das vantagens do EAD é que as pessoas mais tímidas conseguem suprir isso que você acabou de falar e em sala de aula não consegue. As pessoas tímidas não tiram dúvidas. Você conhece uma pessoa tímida que faça uma pergunta em sala? Ela não Não. faz. E normalmente quem faz pergunta em sala já sabe a resposta. Ele está só querendo interagir com o professor e mostrar para a turma que entendeu o conteúdo. Isso é vaidade, isso é muito comum. Né? Até porque a nossa dúvida, porque Uhum. tipo, vou botar aqui ensino médio, vou sair da faculdade. O cara tá no ensino médio, que já chega no ensino médio também. O cara tá no ensino médio, no terceiro ano, aí ele vai perguntar na aula de matemática se mais Isso. com mais dá menos ou dá mais. Ele não vai perguntar uma coisa, uma dúvida de sinal, uma dúvida de logaritmo lá da sexta série. Ele nunca no Brasil que ele vai fazer essa pergunta, porque ele vai ter vergonha. Entendeu? Mas no ambiente virtual, Uhum. o cara tá sozinho com o professor. Aí ele pergunta até se 1 mais 1 é 2. Entendeu? E olha Porque você só, fica mais afoito, né? E olha só, o Davi Tavares participando com a gente, dizendo o seguinte: eu aprendi programação, que é uma coisa difícil, Uhum. aprendi inglês e comecei italiano através da internet. Quer dizer, Perfeito, ele perfeito. conseguiu, através da educação à distância, através da internet, através dessa possibilidade de conhecimento, aprender várias coisas, inclusive línguas que são muito difíceis, porque o italiano é uma língua difícil, o inglês também, e programação não é uma coisa fácil, né? Uhum. E aí a ideia, o professor Luciano está perguntando se a gente vai interagir com quem está assistindo. Vai sim, viu, professor? Pode Vamos sim, vamos mandar sim. perguntas para a gente, pode e aí mandando. E a Érica também, Glauco, antes de você concluir sua fala, ela disse o seguinte, que a mãe dela está muito bem profissionalmente e a mãe dela tem uma formação EAD, certo? E profissionalmente conseguiu uma carreira de sucesso. Muito comum esse histórico aí, viu? Né? Concluindo a primeira fala que você falou do penúltimo rapaz aí, da questão do curso de línguas. Antigamente, quando o laboratório prático de um curso de línguas era um intercâmbio. Então o cara tinha que viajar para outro país para poder vivenciar. Lógico, é útil, Uhum. porque uma coisa é você entender a língua, outra coisa é você estar ali vivenciando a linguagem no dia a dia, até porque lá ninguém vai falar outra língua. Então você tem que se virar para pedir água, para comer, você está em outro país que não é o seu idioma. Então você acaba tendo que se virar. Então o intercâmbio era muito importante. Hoje o intercâmbio é online. Você se insere no mundo, né, no Uhum. mundo da língua que você está imergindo, e ali só se fala aquele idioma. Entra num grupo de americanos. O cara não fala Uhum. português.
como é que tu vai se virar lá dentro? Então você acaba interagindo e cresce, eu creio, demais, né? Ele optimiza muito o tempo dele, que é o tempo que ele se desloca de viagem, o tempo de ida e de volta, o tempo de intercâmbio de dinheiro. Ele aproveita tudo isso de forma síncrona pela internet e mais eficiente, do lado dele, Isso. da casa dele, de onde ele estiver. E outra coisa, Gemaia disse assim, que quando a gente fala em educação à distância, um dos grandes medos que as pessoas têm é porque elas acham que essa educação é longa demais, é distante demais, certo? E aí ele disse que Mais a próximo. internet, ela tem encurtado esses espaços, né? Que a educação à distância ela já não tem essa distância toda. E aí ele disse que a distância ela ficou mais próxima. E aí o aluno que se permite fazer um curso EAD, ele permite o quão... ele permite que as coisas elas possam ir acontecendo. Professor Deixa eu Luciano, melhorar se o só essa, senhor deixa eu tiver... só melhorar, deixa eu só melhorar essa nomenclatura aí para a gente entender, porque daqui a pouco pode gerar uma confusão. Pô, a educação à distância hoje está mais próxima, mas é porque existem subgrupos, certo? A educação à distância é macro, é o todo. Mas hoje a gente não está falando assim especificamente da educação à distância. Eu vou Isso, deixar mais claro. Nós estamos falando da modalidade online. Então, o online isso. realmente ele aproxima muito mais do que, do que o presencial. O online ele é o cúmulo da proximidade. Hoje, deixa eu quebrar um pouco o protocolo aqui, a gente estava em várias reuniões da empresa, uma atrás da outra, e um dos nossos diretores lá da Uninta fez o comentário: quem pensa está enganado. E todo mundo riu nessa hora. E foi aquela Uhum. risada de que, pô, cara, falou uma verdade. Porque a gente está trabalhando mais. A gente está trabalhando mais, entendeu? Falando de É. home office, que a tecnologia, ó, para tu ter ideia, o que é que eu estou falando aqui? Eu estou fazendo um paralelo com a educação. Estou Uhum. falando de trabalho. Um ambiente corporativo. E devido ao Covid-19, principalmente a área de gestão, que não é obrigado a estar no local físico, todos estão nas suas casas, os gestores, trabalhando de home office. Olha aí o EAD funcionando. Né? Então, Exato. inclusive, não só para a educação. Para o trabalho, a gente começou a adotar o home office. Isso que é muito comum na Europa. É muito comum. E aqui no Grandes gestores Brasil de a grandes gente achava empresas que home office era uma coisa tão incoerente. Eu já acho que tem ninguém... algumas empresas que trabalham home office já. Não é coisa do outro Mas mundo, não. durante muito tempo, o brasileiro achou que home office era uma coisa assim de outro planeta, né? E que a gente Deixar o não cara ia home office conseguir é dar se... uma folga. É dar uma folga, né? Isso, isso. E Não aí é. entra É botar para muito, trabalhar mais. e aí entra muito no que a gente está vivendo agora pelo Covid. Todo mundo está trabalhando, quase todas as empresas estão trabalhando no home office, né? E elas Uhum. perceberam e tiveram que se adequar que a coisa vai ter que funcionar. Que a Beleza. algo bem mais acessível às pessoas. E aí a Hernanda está dando um depoimento aqui na nossa live dizendo o seguinte, que a mãe dela tem várias amigas que terminaram na mesma turma e todas hoje trabalham, certo? Estão inseridas no mercado de trabalho e são bem avaliadas como profissionais. Quer dizer, provavelmente, quando a mãe dela e as amigas começaram, muita gente disse, meu Deus, Vou botar uma pessoa do EAD, não vai fazer nada, né? como você vai estudar EAD, mulher? Isso não gera aprendizagem, isso não presta. Mas elas desafiaram, né? E a mãe dela, Hernanda até disse que a mãe dela disse que foi gratificante quando ela teve a oportunidade de fazer o seu primeiro fórum e seu primeiro seminário EAD. E ela... Né? Então ela se sentiu muito honrada, porque ela teve a oportunidade de falar em um fórum, em um seminário, na modalidade AD. Então, quer dizer, há uma Olha aí que maravilha. interação, né? Nós estamos falando hoje, quem acabou de entrar e tá aqui com a gente, inclusive o professor Luciano Ramos está querendo interagir com a gente, mas ele disse que não está... Cortou um pouco tua voz. Que ele faça a pergunta aqui pelo Facebook, que a gente vai respondendo. O professor Luciano Ramos, ele está tentando interagir com a gente, certo?
E aí eu tô dizendo aqui para ele que faça a pergunta aqui pelo Face que a gente vai responder. Ele quer interagir com a gente um pouco sobre esse assunto, né? E aí Ok. tem uma pergunta bombástica aqui, Gal, que eu acho que você vai ter que responder. O que vocês Vamos acham lá. da biomedicina EAD? Um curso que precisa de prática em laboratório. Vamos lá, posso responder, tranquilo. Ó, Chiquinho já chegou. Oi, Chiquinho. Vamos Vamos lá, lá, respondendo. Quem é a responde. pessoa aí que perguntou? Foi Ranieri, minha aluna de Raniele. pedagogia. Sim, Raniele. Ranieri. Raniele, é o seguinte. Quando a gente fala de EAD, existem subgrupos, né? Existe o 100% online, existem o híbrido, né? O que é um curso híbrido? É o curso que você tem parte online, totalmente à distância, e você tem encontros presenciais. Não é coisa do outro mundo. Já é bem comum a questão do encontro presencial, certo? Eu tô... Flávia, tá dando um delay, eu tô ouvindo tua pergunta de novo. Aí tá atrapalhando. Tá sim, mas eu já... Foi aqui Parou aí? Um negócio aqui lápis. Tecnológico, mas deu certo, viu? Deu certo, pronto. Então vamos continuar. Biomedicina, não é só biomedicina não. Esse questionamento dela com engenharia mecânica, com enfermagem, né? Já existem esses cursos, direito, né? Já existem esses cursos da forma EAD. Então o que é que acontece? Nem tudo, inclusive até eu boto até medicina, certo? Nem tudo que você aprende e se envolve durante um curso de graduação ou de pós-graduação mais prático, como de biomedicina ou engenharias, é prática. Você não só vê prática, porque você não pode praticar sem antes conhecer a teoria. Né? É igual tirar carteira. Certeza. Você não vai direto sentar no banco do carro. Você primeiro vai fazer legislação, estudar placa. E a última coisa é a prática. Então a gente só pratica o que estuda. Não é primeiro pratica e depois estuda. Né? Primeiro a gente estuda, lê, entende onde é que eu vou entrar, onde é que eu piso, como é que eu faço, o que é que eu pego, o nome das ferramentas, e depois é que pratica. Então essas práticas, na modalidade EAD, elas são presenciais. Certo? Então o que é o EAD? É me evitando de estar... Oi. A Isabel disse o seguinte: gente, um curso de medicina EAD, eu não vou nunca nesse médico, né? Que é isso, rapaz, tá por fora. Ela fez esse questionamento aí. Bom, vamos respondendo por parte para não virar um balaio de gato. Acabei de dar o exemplo. Inclusive, medicina dá também, entendeu? Muita gente pode não concordar do meio acadêmico e tal, é coisa de filosofias, são coisas pessoais, certo? Muita gente vai defender e muita gente vai detonar, né? Mas como eu disse, EAD não quer dizer que é 100% online. O cara não vai fazer uma cirurgia pelo computador, não. Tudo que é prático e é devido fazer de forma prática, vai se fazer, entendeu? Para isso existem encontros presenciais, então existem cursos que o encontro só precisa de um por semestre, que resolve. Tem cursos que precisa de um encontro por bimestre, que resolve. Tem cursos que um encontro por mês resolve. Tem cursos que um encontro por quinzena resolve. Tem cursos que um encontro por semana resolve. Tem cursos que 2 encontros por semana resolve. Então tudo isso é AD. Se você outra hora teria que ir todos os dias para a sala de aula, gastando dinheiro, combustível, tempo, se arriscando, deixando de dar atenção em casa, na família, que a outra metade da vida da pessoa é a vida familiar. Isso é comprovado cientificamente, grandes estudos, que o cara com a vida destruída em casa, ele não progride em mais nada, entendeu? Então esse está sendo o X da questão, as famílias estão sendo esquecidas. Então com a modalidade EAD se ganhou até essa qualidade, né? Que você, tipo, se o curso é uma biomedicina, e ele, com certeza uma biomedicina da vida vai ser um encontro por semana. Então um encontro por semana, tu vai lá até o teu laboratório prático, que se tu tivesse na faculdade presencial de biomedicina, você não ia praticar todos os dias, você pode ver. Você passa uma semana às vezes, ou até 2, vendo teoria, professor blá, 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 falando. Então se ele está falando na tua frente, ele sentado numa cadeira, você podia estar em casa, ouvindo ele falando. E melhor em casa, que tu para ele, tu volta, tu assiste ele de novo, entendeu?
A questão da interatividade, que era o tema de hoje, né? O professor no EAD ele tem a obrigação de te responder de forma não presencial, porque é da incumbência da tutoria. Já o professor presencial, a obrigação dele te responder se limita ao tempo de aula. 40 minutos de aula, 45 minutos de aula. A obrigação, estou falando a palavra obrigação, certo? A obrigação de te responder isso. é na sala de aula, porque depois que ele cruzar a porta, só se ele for o Gasparzinho, o fantasminha camarada. Então não é uma coisa, ele não é obrigado. Então, eu vou ligar pro professor fora de hora. A gente tá ao vivo no Face, o pessoal tá fazendo umas perguntas no Facebook. E a conexão, eu acho que meio que caiu, sabe? E aí vocês viram que eu fiquei mudando o foco do olhar, né? Mas é porque eu tenho que dar atenção a todo mundo também, né? E aí... Tranquilo, tranquilo. Então, eu creio que eu tenho respondido aí a dúvida da biomedicina e da medicina. Não tenho medo. Um médico se formar no EAD, pode ter certeza que ele vai estar apto, né? Não tem como ser burlado o conhecimento no EAD. Pelo contrário, ele é potencializado. Perguntas que a gente não pode deixar de responder, ok? Faça. Diz Alexandre está dizendo o seguinte: como ficam as relações humanas se formam ao longo de uma graduação EAD? Como é que essas relações elas se firmam? Vamos lá. Tá tudo convergindo para o mesmo local. Sempre é o mesmo local. Se você fala que as relações humanas, você acha que existe qualidade nas relações humanas apenas no tete-a-tete, tocando, sinérgico, né? Existem encontros presenciais. E nesse encontro, as relações humanas são efetuadas, entendeu? Mas hoje a gente entende que a relação humana ela não está mais limitada ao sinestésico de tocar, né? Hoje em dia se consegue desenvolver relações humanas de forma assíncrona. Eu até conversava na live que eu fiz hoje, uma live teste, né? Meio-dia com um aluno. E a gente diz assim, que agora, com essa distância, a gente aprendeu a amar mais o outro. Que foi até o Simão, né? Que é o nosso querido Dudé. E eu dizia assim, Dudé, eu acho que eu nunca amei tanto os meus vizinhos, os meus colegas de trabalho, a minha família, como eu amo agora, já que eu não posso ir lá. E aí o Alexandre faz outro questionamento pra gente, dizendo o seguinte: como fica a transferência do saber? Logicamente, que não é o que está publicado nos livros. O que você entendeu, Glauco, com essa pergunta? Foi uma pergunta, acho que foi uma afirmação, não? Faz de novo aí, eu não entendi. Olha, meu amigo Chiquinho até disse assim, minha cara amiga, eu não entendo quase nada de educação à distância, vou pedir para sair da sua live. Você não precisa entender, não, é só se matricular e fazer. Entender, para você explicar às outras pessoas quando elas tiverem dúvida, principalmente porque agora os alunos estão estudando em casa por conta do coronavírus, né? E a ideia é muito de... será que gera aprendizagem? Os pais questionam muito, mas será que meu filho está aprendendo? O que a gente quer mostrar, Chiquinha, é que com os fóruns, com as lives, com os encontros, com os debates que existem nas plataformas EAD, tem condição sim do aluno ter uma aprendizagem de qualidade. Certo, meu amigo? Não teve nenhuma perca. Não teve nenhuma perca, apenas foi melhorado. Não é que a educação à distância é diferente do presencial. Ele apenas foi melhorado. Vou dar um exemplo agora aqui para dar um checkmate nesse assunto. Há 15 anos atrás, 10 anos atrás, como é que tu pagava uma conta? Todo mundo que está na live, como é que tu pagava uma conta? Ia na fila do lotérica, ia na fila da Pague Menos, é o novo, pagar seus boletos. E hoje, quantas pessoas não estão batendo uma foto do código de barra e pagando uma conta? Lógico, tendo que ter uma enorme, né? Pronto, substituiu o pagamento? Não. Está pagando de outra forma? Não, só melhorou. É a tecnologia vindo para ajudar. Não é um paliativo, é um evolutivo, é um processo de evolução. A gente andava a pé, depois andou a cavalo, depois andou de carroça e anda de carro. Agora, daqui a pouco, a gente está de espaçonave indo para Marte, conhecer Marte, quando a Terra ficar inabitável. Então, assim, é um processo evolutivo. Não é substitutivo. A Francívia está até dizendo aqui na nossa live, dizendo o seguinte, que há médicos que são formados 100% presenciais, mas que ela já foi paciente de um médico que quando chegou lá o cara estava pesquisando o remédio no Google. Então, assim, ou o sintoma, ou algo que ela quis se referir aqui, o sintoma. Está fazendo o EAD por osmose. O sintoma no Google. Então, pessoal, olha, o que vai fazer de você um bom profissional
não é, na realidade, a modalidade que você está, mas é a capacidade que você tem de preparar que profissional você deseja ser. Se você entrou na modalidade AD e você decidiu ser o melhor naquilo que você faz, não tenha dúvida, você vai ser o melhor naquilo que você faz. Agora, se você entrar na modalidade AD dizendo que é incapaz de aprender, porque o professor não está do seu lado ali, mas lembre-se, você vai ter os tutores que vão fazer os seus atendimentos. Mas se você acha que você não vai aprender, eu vou lhe dizer com toda clareza, não vá, você não vai aprender. Porque Não você entra, não vai se permitir. Então não entra, né? Esse derrotismo funciona no presencial também. Exato. Se você não acredita, você sai do presencial mal profissional. E a Érica tá dizendo que tá amando o nosso papo e que ela tá tomando um vinho com a mãe dela e curtindo toda a conversa sobre AD, porque a mãe dela entende, porque viveu na pele uma formação em AD. Então tá adorando. E aí a Jéssica disse o seguinte, o ensino dos cursos EAD é da mesma forma que uma graduação presencial, Flávia? E aí? Exatamente da mesma forma. Inclusive, diploma não tem nem a diferenciação, né, especificando se formou em EAD ou presencial. É exatamente igual. Né? Inclusive, o nosso Ministério da Educação, ele fomenta o EAD. Um dia foi 5%, depois passou para 10%, já está em 20%. Então não duvide, metade do nosso conteúdo pedagógico ser obrigatório ser a modalidade à distância. Não se espante. É um assunto dos próximos capítulos. E quem está aí pelo Facebook não está escutando o Glauco, certo? Quem entrou agora é para a gente avisar que a gente está falando sobre a educação à distância e a gente está questionando se existe aprendizagem, se não existe aprendizagem. O professor Luciano Ramos tem alguns questionamentos. Não conseguiu interagir com a gente aqui na live, mas eu vou pegar todos os questionamentos que ele tem, Glauco, para a gente gravar as nossas séries lá no YouTube, que é para tirar dúvidas sobre a educação à distância, tá bom? A gente cita ele e tal para responder direitinho. Exatamente, para responder direitinho, professor, senão vai ficar. E aí a Hernanda tá dizendo que a mãe dela falou que a educação à distância é assim, você se matricula e entra de cabeça que você consegue. Você consegue. É só você querer. Mas a gente tem um questionamento aqui do nosso amigo Alexandre Casimiro, que ele diz o seguinte, como fica a transferência do saber EAD? Em sala de aula temos o saber do professor, que vai muito além do que está publicado nos livros e nos textos. Pronto, esse mesmo professor, ele vai se transfigurar para tutor. O tutor, ele é um professor, o tutor não é uma pessoa diferente de professor. A nomenclatura é diferente porque ele está atuando de forma assíncrona, está atuando na modalidade à distância. Então, também acontece a transferência do saber de forma virtual. Né? O professor, ele faz uma videoconferência, nós estamos fazendo uma live. Isso poderia ser a Flávia, a professora, e o resto tudo aluno. A transferência do saber é a mesma. A tecnologia só nos ajudou, porque eu só poderia estar ouvindo a Flávia, se não fosse a internet, se eu viajasse de Fortaleza para Juazeiro. Ou se eu estivesse fazendo uma conferência. Meu amigo, eu não posso lhe receber lá no meu polo, não, viu? Fique aí mesmo, pois nós estamos em distanciamento. Pois então, a transferência de saber não tem percas. Pelo contrário, tem ganhos. Né? Você tem a transferência do saber do seu tutor, né, daquela determinada disciplina, e dentro, eu vou agora conjecturar, a sala de aula virtual versus sala de aula física. A sala de aula física, tipo, o professor está desenvolvendo um assunto, um raciocínio, verbalmente, lá, está falando. Então, às vezes, saem palavras da boca do professor que você não entende a palavra. Vamos lá, e falar a palavra abrupto, né? A pessoa, se não sabe o que não vai entender a meada toda. Quanto mais o fio da meada. E você estando no ar... participando aqui, viu, Glauco? Dizendo que faz serviço social EAD, ela é aluna nossa e diz que ama a plataforma na qual ela estuda. Primeiro porque... Concluindo. Vai lá. Vou concluir, criatura. Aí, e na sala de aula virtual, você tem, eu vou conjecturar, janelas, você está sentado aqui do lado da parede. É como se abrisse janelas e a sala do lado é uma turma de português. E tu vai cutucar lá a pessoa, e o que é abrupto? A pessoa, é isso. Ah, obrigado. Aí você volta para o seu entendimento.
Entendeu? Então, no ambiente virtual, você tem um mundo na sua mão. Você tem um Google, você vai fazer pesquisa, você tem acesso a artigos, você tem biblioteca virtual, um Isso. acervo enorme, né? Agora eu faço a propaganda da nossa instituição, que a gente tem uma biblioteca virtual com acervo, mais de 10 mil itens, né? Para você procurar na hora. Então, nem se compara, é botar o nome e o livro está na sua frente para você folhear, bonitinho, né? Diferente de você ainda se deslocar a uma biblioteca física. Então, o EAD é exatamente a mesma coisa do presencial, só que melhor. Evoluído. E na realidade, gente, eu confesso a vocês que quando eu fui trabalhar nessa modalidade, o primeiro embate que eu tive com o Glauco foi questionar tudo que vocês estão questionando aqui na live, certo? E até entender a metodologia do EAD, até confiar na instituição, até avaliar os livros que estavam na biblioteca, porque eu fiz uma sondagem de todos os livros, eu avaliei todo o material. Qual era a minha preocupação? Oferecer qualidade aos nossos alunos do Polo Juazeiro do Norte, UNINTA. Então, a nossa preocupação principalmente no meu caso, que eu tenho muitos alunos aqui na região, então já sou conhecida e tem uma galera que confia na minha palavra, era oferecer algo que tivesse realmente qualidade. E aí eu confesso que quando eu fui aprender sobre a modalidade à distância, eu fiz todos esses questionamentos para Glauco. E ele era o cara que estava imbuído para me mostrar as qualidades que os alunos teriam ali dentro daquela plataforma. E o nosso vestibular, apesar do aluno entrar no site e ser autônomo para fazer o vestibular quando ele quer, eu acompanho muitos alunos fazendo no próprio polo e não são questões fáceis. Não é uma prova água que você faz e passa. Não é. Quem faz, já que fez existem prova, algumas águas por aí, viu? que são presenciais, inclusive, né? E não é algo tão fácil de se fazer. Então, o vestibular, ele vem com rigor, até porque a gente tem uma fiscalização, né, do EMEC, que olha a qualidade daquilo que a gente vai oferecer, e é muito bacana. E a interatividade, eu digo para vocês, existe com o seu tutor, que você pode marcar e ir no polo, encontrar com ele. Você pode marcar um fórum, um chat e conversar com o seu tutor e tirar todas as dúvidas com os alunos, conteúdo, com os seus colegas de sala, com o seu acervo da sua biblioteca virtual que você vai ter. Então, há uma interatividade hoje, a tecnologia ela evoluiu muito e há quem diga que nós já estamos utilizando essa inteligência artificial ao ponto de qualificar muito e melhorar muito aquilo que a gente faz. Então, hoje a gente tem um avanço muito grande desse processo. A educação à distância, ela fomenta sim resultado, né? Ela fomenta resultado e é importante que as pessoas não tenham preconceito, mas elas queiram conhecer para saber. Se você acha que não tem interatividade, então entra num curso à distância. Tenta conhecer essa interatividade, porque na realidade a gente só vai conseguir falar com propriedade quando a gente passa pelo processo. E aí você entra lá, eu sei que há quem acredite que cursos na área da saúde, o presencial seria uma formação. Então, cada um vai fazer de acordo com o que achar. Mas uma coisa eu digo a vocês, há um cuidado e há um zelo muito grande pelos professores que elaboram esse material. Há uma atenção muito grande em gerar para o aluno interatividade, porque, gente, pensa só, se essa plataforma não tiver interatividade, se ela não for prazerosa, o aluno não termina o curso, não. E como é que a instituição vai ter lucratividade? Ou vocês acham que a gente monta um polo de ensino superior para não ganhar nada? Né, Glauco? Vamos ser sinceros aqui. Vocês acham que a UNINTA, que é um centro universitário, é um centro sério, é um centro de muitos anos de mercado, onde tem vários profissionais que colocam o seu nome lá? Vocês acham que com conceito máximo no MEC. Ai, nós temos o conceito máximo, que eu adoro, entendeu? Então, pra gente o maior e melhor curso de medicina do Brasil. Então, assim, pra gente chegar a esse nível, pessoal, a gente teve que estudar, a gente teve que montar material didático que fosse atrativo para o aluno estar na plataforma. Porque se o material não é atrativo para o aluno participar, se ele não interage com o professor, se ele não interage com o seu tutor, se ele não interage com as bibliografias, ele não fica, pessoal, ele não fica. Porque o aluno, quando ele não se sente instigado, ele não fica. Assim como a gente sabe que tem uma gama de alunos que entram para estudo presencial e não terminam o curso.
E não termina o Uhum. curso por quê? Porque não gostou de alguma coisa. Foi da aula, foi da metodologia do professor, foi do conteúdo, foi do curso, não gostou e tal. Então, assim, a gente está tentando trazer uma educação acessível, mas uma educação qualificada. Ela está acessível, ela tem Principalmente. interatividade, mas principalmente a questão da qualificação. Pessoal, nós estamos aqui conversando hoje à noite com um profissional que ganhou um prêmio Unesco, que criou arte nas escolas públicas, né? Então, não é fácil você usar seu nome e tudo que você construiu ao longo da sua carreira, Glauco, todos esses anos, se não fosse de confiança, se não fosse de qualidade. Certeza. O Glauco é especialista na modalidade AD, e quando eu disse assim, Glauco, vamos falar se existe aprendizagem, porque agora, na educação básica, que as escolas tiveram que mandar material, eu vi os pais, o menino aprende, o menino aprende. Aí eu perguntei, mas como é que ele está estudando? Primeiro, ele está num ambiente seguro? Ele está num ambiente que não tem barulho? Ele está num ambiente concentrado? Ele segue um roteiro de horário de aula? Ele está conseguindo interagir com o professor via chat? Ai, tem isso? Tem, gente. As coisas estão chegando aos alunos, mas elas estão chegando na perspectiva de qualificar essa interação. As pessoas ainda precisam entender que a gente saiu da sala de aula física, mas existe a sala de aula virtual. E que essa sala de aula virtual, ela foi pensada com qualidade. E foi pensada para fazer o aluno, ele ser um aluno capaz e não formar um aluno incapaz. E não mandar material para o aluno ficar totalmente sem aprendizagem. Esse não é o propósito. Como eu Mas disse, assim, não a foi gente um sabe... paliativo. Não foi um paliativo, foi Não. um evolutivo. O EAD é Sim, uma foi um evolução. evolutivo. É uma evolução da educação presencial. Não é tipo, já Isso. que não dá para fazer assim, vamos fazer assado. Não, não, não. É um processo evolutivo. Por isso que eu digo, a prova de ser um processo evolutivo é essa porcentagem de obrigação do próprio Ministério, que é o que rege o Ministério da Educação, está aumentando. A cada ano está aumentando. Então, se você fizer uma curva, né, um gráfico, Uhum. e você vai ver que, sei lá, daqui a 20 anos, pode ser tudo na modalidade EAD. Entendeu? Então a gente não pode fugir disso. Fugir disso é ficar para trás. Entendeu? É ficar para trás. Então quem estiver antenado e acompanhando vai se sobressair no mercado de trabalho. Também acho. Entendeu? Até porque hoje, quando você vai para uma empresa, as empresas elas são extremamente tecnológicas, né? E Uhum. elas fazem reuniões virtuais e você tem que estar antenado para Entrevista por saber. Skype. Entrevista por Skype, RH avalia candidato de vagas, processo seletivo por Skype, né? Ou em outras plataformas, como a Zoom e muitas outras aí que existem. Então, se você não está adaptado a trabalhar com essa nova metodologia, essa nova pegada, acaba que no final você é um profissional que é muito tradicional, pouco proativo e não vai ser tão aceito no mercado moderno tecnológico. Gente, nós chegamos na revolução 4.0. A tecnologia hoje, ela grita. Ela exige de nós essa concentração e essa iniciativa de ser um profissional a mais no mercado. E o profissional que se destaca e que é inovador no mercado é aquele profissional que tem a capacidade de trabalhar com tecnologia. A gente sabe disso. Não tem Tudo, a tecnologia mais. está envolvida em tudo que a gente faça. Em Em tudo, tudo. em tudo. Se você não interage hoje, se você é resistente a uma educação à distância, se você é resistente... E quando a tua empresa te mandar fazer um curso na plataforma, tu não vai fazer porque é à distância? E quando a tua empresa disser, por exemplo, que vai ter uma capacitação de uma empresa que ela comprou essa capacitação lá em São Paulo e que os tutores não vão vir até Juazeiro do Norte porque sai muito caro. Você vai ter que fazer à distância. E aí, você não vai fazer? Você vai se negar a se Isso está bem capacitar? mais comum do que você imagina, viu? Ô, meu Porque filho, é hoje só em o que a dia gente tudo é tem. diminuição de custo. Ninguém vai estar pagando onde pode fazer por uma plataforma. Exato. E aí eu pergunto, ao final do treinamento, você vai estar capacitado para trabalhar no sistema ou não? A empresa, ela vai esperar que você esteja. Porque a empresa acredita, Glauco, no nosso tema de hoje, interatividade.
Quando a empresa contratou a empresa em São Paulo para capacitar seus funcionários aqui em Juazeiro do Norte, ela acredita que os colaboradores vão ter dentro da plataforma interatividade. E a empresa vai cobrar de mim porque ela fez um investimento financeiro sobre a minha capacidade profissional. O que a empresa vai querer? Ela vai querer resultado. Ela vai querer que eu aprenda nessa modalidade e ela vai querer que eu tenha realmente interação suficiente ali onde eu estou. Então, interatividade existe sim. E hoje as empresas estão trabalhando muito sobre um processo de tecnologia. E quem for avesso à tecnologia precisa se reinventar como profissional, porque o mercado existe.